Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Nós estamos de volta. Vocês já viram que ele falou um pouco de cada coisa, mas agora a gente vai falar de Hugo. Já que ele falou tanto de família, como é que foi a área sentimental? Como foi o encontro com Gisélia? Como é que foi que aconteceu? Quantos anos tinha? Enfim, vai dando aí algumas o que aconteceu, enfim, porque aqui essa pauta é praticamente causa obrigatória aqui no programa. Márcio, eu conheci minha esposa, né, aos 15 anos de idade. E a gente começou a conversar aos 15 anos de idade. E a gente oficializou realmente o namoro aos 17 anos. Não foi fácil, né, porque a gente é jovem, adolescente, a gente passa por vários momentos em nossa vida, né, vai amadurecendo com o tempo. E aí eu conheci Gisele aqui na praça, aqui de Carpina. E se criou aquele ciclo de amizade que, graças a Deus, está até hoje e até o dia de Jesus voltar. Nesse período, como foi a relação de pensar? Porque, claro, namoro é fase de conhecimento, mas ainda Verdade. não se tem aquela base ainda para um casamento. Quando é que você começou a entender, essa jovem, adolescente, já chegando na área jovem, vai ser minha esposa? Como é que aconteceu? Márcio, a gente começou a namorar aos 17 anos, né? Os 2 anos foi a gente se conhecendo como amigo, mas aí aos 17 anos eu decidi levar o namoro logo a sério, né? Porque assim, eu conversei com ela e disse a ela assim, ó, vou falar tal dia com teu pai pra gente namorar em casa. E aí ela não acreditou. Ela não acreditou de fato. E aí a gente começou a namorar, se não me falha a memória, foi numa terça-feira, oficialmente, eu e ela, né, sem os pais saber. E na quinta-feira eu fui falar com o pai dela. Ela não esperava. E aí fui, falei com o meu saudoso sogro, né, que não está entre nós mais. E aí ele autorizou o namoro. Foi algo que ela não esperava. E eu fui decidido realmente para levar uma coisa, um namoro sério, ter um Poxa, namoro sério. isso dá um gancho. Da, Tá? Como é que tu vê a geração masculina hoje da gente? Porque a gente, não sei se é impressão minha, mas eu noto a mulher mais decidida que o homem. Como é que tu vê esse lado hoje, principalmente na igreja? Márcio, na igreja eu vejo que, por ser uma geração diferente, eu acredito que os adolescentes de hoje, eles não estão mais preocupados com, posso assim dizer, com o namoro. Eu vejo eles com outro pensamento, com outro comportamento. É claro que, consequentemente, eles vão ter um pensamento voltado para um namoro, né? Uma pessoa da igreja, uma pessoa dedicada. Mas essa juventude hoje eu percebo que não há mais não é a mesma geração. Não tem como ser. Então, a geração de hoje eu vejo mais dispersa sobre esse assunto. Mas na tua, na minha, como é que tu via? Como era a iniciativa? Márcio, a iniciativa era um pouco dolorosa, porque assim, na minha época mesmo, todo, todo homem que foi falar com o pai da menina, né, para namorar em casa, eu tenho certeza que todo ele ficou nervoso, preocupado se o pai ia deixar, se o pai não ia deixar, né? E aí vem a preocupação, vem o nervosinho, se o pai da menina, claro, óbvio, vai procurar saber se aquele adolescente, aquele jovem, é de uma boa família, se é uma boa pessoa, se é um bom filho, né? E aí não é Se fácil. trabalha, Se trabalha, se é um homem responsável, uma pessoa responsável, então não é fácil. qual a idade também, Tudo né? influencia, né? Mas até hoje há uma resistência. Sempre houve. Porque tem pais que só deixam suas filhas namorar depois dos 15, outros pais que deixam suas filhas namorar só aos 18, quando se formar.
E aí essa resistência até hoje acontece, porque na minha época também já existia, né? Os pais não autorizavam suas filhas a namorar muito cedo, mesmo sendo da igreja, tudinho. Mandava o camarada esperar, espere, vão conversando, mas uma coisa oficial às vezes demorava. Entendi. Então vocês agora começam a namorar e sempre vocês conversavam muito sobre, estudavam um ao outro como era, que homem e mulher não são anjos, né? São Verdade. pessoas com defeitos, qualidades, virtudes. Verdade. Como era que você, pelo menos você via isso? Márcio, o namoro está aí para isso, né? Para você realmente conhecer de fato quem é a pessoa e só o tempo vai dizer. Né? Porque aí eu e Gisela começou aos 17 anos e aí a gente começou a se conhecer no decorrer do tempo. A gente foi se conhecendo mais, se tornando mais amigo um do outro. E aí Opa, peraí, só te interrompendo, desculpa. Então, porque as pessoas acham que namoro, essas coisas é mais movido a paixão. Mas você tocou numa tecla importante, a amizade. Então, sempre eu observei que nas suas palavras, desde o início, quando conheceu ela, até hoje, né, se considera ela como uma amiga. com certeza. Por quê? Márcio, porque assim, Gisela, ela sempre demonstrou aquele jeito dela de ser uma pessoa muito sincera, muito verdadeira. Tem um coração enorme, ela muito grande. E aí eu fui percebendo com o tempo, né? Com o tempo eu fui percebendo que ela poderia vir realmente a gente noivar e na sequência a gente se casar. Olha, agora a produção, o Gidel, ele consegue essas coisas, sabe? Ele vai depois botar aí a foto da tua família aí. Você, sua esposa, o seu Que bom, filho. que bom. Então, confira aí. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Vocês viram aí
a família do nosso irmão Hugo. Então, Hugo, agora, passado um tempo, quando é que chegou a iniciativa de pensar, bem, nosso namoro já passou pela fase de conhecimento, já está na hora de pensar em algo mais de responsabilidade. Eu quero dizer ao pessoal que agora a gente tem uma decisão de casar. Como foi essa iniciativa? Márcio, essa iniciativa só o tempo vai dizer dentro de um relacionamento, né? Porque Mas no teu, por exemplo, para chegar ao noivado. para chegar ao noivado foi uma decisão pensada tanto por mim quanto por ela, porque a gente já estava há quase 6 anos de namoro, a gente começou a namorar cedo, né? Aos 17. E aí a gente viu que o tempo foi passando e a gente foi se identificando, claro, e pensou dar o passo para o noivado, né? Porque a gente sabe que quando a gente noiva é um passo para o casamento. O namoro é um passo para o noivado, um namoro sério, né? E depois do noivado é um passo para o casamento. Então aí a gente começou a conversar sobre esse assunto, se realmente os dois concordavam, se estava na hora certa, no momento certo. E aí a gente sempre interage, né? A gente conversou, tanto eu com a minha mãe, ela com os pais dela. E aí houve uma aprovação, né? Principalmente da minha parte, da parte dela, né? A gente viu que era o momento certo, aquela hora certa, e a gente concordou e noivou. Muito bem, após o noivado, como vem a nova fase agora de noivado? Para quem ainda não entende a responsabilidade do noivado, o que, qual é os passos que precedem para o casamento? No caso de vocês e na tua opinião no dia a dia, porque tem bastante jovem e adolescente assistindo aqui. Márcio, o namoro ele serve para o conhecimento, né? Você se conhece ali, vai vendo a qualidade e os defeitos. Não, não que você não veja no noivado, mas aí você vai se encaixando com a sua ex-Gisela, né? A gente foi se entendendo, foi compreendendo um outro, até chegar a essa decisão do noivado, porque eu penso dessa forma. Namorou, chegou a gente decidiu noivar. Quando você assume o compromisso de um noivado, eu vejo, não é que o namoro não seja, né? Mas eu vejo um noivado como algo mais sério. Porque aí você já está dando indícios à família da noiva, né? Que quer levar ela ao altar, né? Quer casar com, a, com aquela pessoa, como aconteceu comigo e Gisele. Então assim, a gente noivou, e aí quando você noiva, muda todo o seu contexto de pensamento. Se muda, porque você já pensa, quem tem um relacionamento sério, você pensa já no casamento. É óbvio que a gente sabe que não existe um relacionamento 100%, mas aí a gente vai vendo a qualidade de um, o defeito do outro, e vai conversando, vai melhorando, vai renunciando. Namoro, noivado, casamento é uma eterna renúncia. E aí a gente vê que tudo vai se encaixando no seu determinado tempo. Então eu passei pelo processo de namoro com Gisélia, passamos pelo o processo de noivado, que aí já foi pensando realmente em se casar, e aí noivamos e em seguida nos casamos. Quando chegou a hora de marcar o casamento? Márcio, foi uma decisão que, novamente, né, tomada por mim e por ela, em conjunto com a família, né? Porque na época meu sogro estava vivo e ele ficou sabendo, né? Tanto ele como minha sogra, minha mãe também. E aí a gente conversou sobre um determinado assunto, já estava bem amadurecido, a gente os dois, né? Porque aí a gente começou a namorar com 17 e a gente se casou com 25 anos. Ou seja, são 8 anos, não é 8 meses, né? 8 anos de um relacionamento que dá sim para você realmente tomar decisões para que o projeto continue. Então foi isso que aconteceu com a gente, né? A gente passou pelo processo de namoro, passou pelo processo de noivado, e aí o casamento foi outra conversa que a gente teve,
E aí, mais uma vez, né, a gente teve a aprovação e estamos juntos até hoje, até Jesus Uma voltar. deixa. Quando casou, depois de um tempo, aí vem um filho. Foi no tempo certo. Márcio, para mim foi no tempo certo. Foi no tempo certo, porque assim, a gente casou aos 25 anos, com um ano, um ano e meio, a gente já projetou o filho. Porque eu sempre falava pra Gisela, ó, eu não quero ser pai velho não, para o menino tá me chamando de vovô, né? Aquela brincadeira. E aí ela concordou. Infelizmente, né, o meu sogro não chegou, né, a participar do casamento, porque ele faleceu 7 meses antes do casamento, de 7 a 8 meses antes. A gente casou em outubro, ele morreu em março, então 7 meses antes do casamento. Mas aí teve a aprovação dele, né, antes de o próprio partir, né, antes de esguardar ele, ele aprovou o casamento. Que ele chamou a Gisele na época e disse, olha minha filha, talvez seu pai não esteja mais aqui, mas eu aprovo o casamento, que Deus abençoe você. Ele me chamava de cabeção, né? A cabeça. Eu abençoo você, aquele cabeção. Me dei muito bem com meu sogro, tive ele como pai, a gente estava muito bem. Todos os domingos, quando eu não ia almoçar com ele, era uma luta, porque ele queria que eu fosse almoçar com ele, meu sogro. E às vezes ele brincava com Gisele, né? Dizia assim, tá na casa da outra, brincando com ela, muito brincalhão ele. E muitas vezes ele ia me buscar para almoçar com ele, né? Então assim, se criou um vínculo familiar, né? E aí, infelizmente, como eu falei, ele não chegou a ver o casamento, não chegou a ver o neto, mas Deus sabe todas as coisas. Mas para mim o principal, apesar de tudo, né, ele ter abençoado o casamento. Para mim foi o principal. Isso me dá uma deixa boa. Até que ponto influencia a aprovação dos pais na vida dos noivos para um casamento, na sua opinião? Márcio, eu acredito que é o ápice, né? Você, como é mais fácil para mim, como homem. Pronto, meu filho daqui uns dias vai namorar. Eu, como sou pai de homem, é mais fácil, né? Porque ele vai namorar com a filha de alguém, né? Para mim é mais fácil. Mas aí eu acredito que pelo decorrer do tempo, né? Tanto meu sogro e minha sogra, os meus cunhados viram que realmente era uma pessoa que poderia, né? Provavelmente poderia gerar dúvidas, porque tem muitas pessoas que têm um bom namoro, têm um bom noivado, e quando se casam eles mudam, né? Uns para melhor e outros para pior, né? Que há sinais, né? Namoro e noivado, se há sinais de quem vai ser a pessoa no futuro. Eu penso dessa forma. Você acha que a pessoa consegue ter uma perspectiva? Fulano de tal, ele é desse jeito, mas quando chegar no casamento eu vou mudar ele. Eu, particularmente, Márcio, eu acredito quando se há amor entre o casal. Eu sempre disse a Gisela, né? Eu nunca acreditei em amor à primeira vista. Mas tu acha que uma pessoa muda de comportamento no casamento? Foi o que eu acabei de falar. Se houver amor entre os dois, consegue. Porque tem que haver uma renúncia aí. Tem que haver uma renúncia, porque tem coisas que a própria palavra diz que a mulher ganha o seu marido pelo seu procedimento. Ou seja, ambos em si, ele tem responsabilidade dentro de um relacionamento. Eu tenho, Gisélia tem, e aí ambos os dois são dois pensamentos diferentes, duas pessoas diferentes, mas se houve um propósito, se houve um trajeto até chegar ao casamento, aí vai depender da situação em que o sentimento dos dois está. Porque quando eu falei para você que eu não acredito no amor à primeira vista, eu acredito no amor que se constrói. Casamento é para sempre? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Casamento para sempre. Eu acredito. Se há um índice maior aí, né? Como a gente tem contemplado, tem visto ultimamente, um índice de divórcio muito grande, é porque um dos dois, em algum momento, tirou o foco. Existe a pessoa certa? Eu acredito. Eu acredito. Ah, então, Gidel, eu não posso deixar passar uma dessa.
Se tem a pessoa certa, como é que a gente encontra? Márcio, a gente encontra conhecendo a pessoa realmente, porque assim, a gente, o jovem, né, quando era jovem, é claro que a gente não tem aquele compromisso e você sempre vai olhar para alguma menina, pode se despertar um interesse na pessoa, né? E eu acredito que só o tempo, Márcio, vai realmente dizer se aquela pessoa de fato é a pessoa que você realmente estava pensando, pedindo ao Senhor. E só o tempo ali, dentro de um relacionamento, vai confirmar se realmente é aquilo que você esperava, tanto dela, como também ela para você. Porque não vai adiantar eu achar como eu achei Gisélia e ela não ter me encontrado. A gente não estaria junto hoje. Eu penso dessa forma. E quantos relacionamentos não se acabaram, né? Antes do casamento. Porque chegou a um determinado ponto que a menina viu que não era aquilo que ela pensava, namorou, tal, insistiu, mas viu que não ia dar. Tanto o homem também, viu também que não ia, viu que não era aquilo que ele pensava depois de 1 ano, 2 anos, 3. E aí ali se põe um ponto final naquele relacionamento, cada um vai seguir o seu caminho e o futuro a Deus pertence. Bem, você disse seguir o caminho, né? É. Então, a gente vai seguir, porque no próximo bloco tem o bloco que a gente vai falar sobre igreja. E eu tenho uma surpresa para você e para quem está nos assistindo. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta com o seu programa Jesus Fonte de Vida. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja. Como foi a tua trajetória na igreja até o momento? Márcio, graças a Deus eu tive, como eu falei, né, a criação, nasci e criado na igreja. A minha trajetória foi muito tranquila. Tive a oportunidade de ter a base, né? Como você falou da igreja aí, eu tive a oportunidade de ter muitas pessoas que me ajudaram
na minha caminhada, não só minha mãe, como minha avó, mas na igreja eu tive algumas referências, né, de pessoas que me aconselhavam na época, na minha adolescência, quando eu era criança, né? Criança está em formação, adolescente também, mas eu tive muitas referências e de dirigentes que me aconselharam muito, a gente conversava muito, interagia muito, e que me ajudou a manter minha fé ali, permanecer servindo ao Senhor, porque a fase da adolescência é uma fase que não é fácil, a gente sabe disso, mas aí Deus ele sempre tem alguém que ele se utiliza para nos ajudar nessa caminhada. Qual a importância na vida de um adolescente, de um jovem? Porque existem referências em toda a área. Existe, dependendo da área profissional, que a gente vai olhar uma referência de um profissional. Tem a referência, vamos dizer, em várias esferas. Mas assim, qual a importância de ter referências dentro da igreja? A importância, mas de ter essa referência dentro da igreja é que eu vejo para o fortalecimento da pessoa, daquele jovem, né? Daquele adolescente, porque a gente vai sempre ter ou procurar alguém que seja referência para a gente, para até a gente se fortalecer na fé, ter nossa experiência com Cristo, né? E isso é normal para que a gente tenha a gente vai ter sempre alguém como referência, não tem como, seja em qualquer área, né? A parte do trabalho, a parte dentro da igreja, na família em si tem alguém que é referência para você, na sua rua possa ser que tenha alguém que seja referência para você, agora depende da referência, né? Existem referências boas e as referências que são ruins. Na igreja eu tive a oportunidade que Deus me deu de ter ótimas referências, né? E eu sempre, uma vez e outra, falo sobre ele, né? O saudoso pastor Manuel Amaro. A minha base foi de criança, adolescente, com o saudoso pastor Manuel Amaro. Eu sempre lembro dele. Tive a oportunidade de conversar com ele antes do meu casamento. Eu estava até conversando com o Marcos, o filho dele, há uns 10 dias atrás. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Manuel Amaro na casa dele. E aí ele me aconselhou muito. Um homem de vasta experiência. Uma coisa extraordinária, né? E aí a conversa valeu muito a pena, porque eu olhava para ele não só como pastor naquele momento, mas como um pai, né? Como um avô de exemplo, e me aconselhou muito sobre a área do casamento. Eu tive essa oportunidade e não me esqueço, nunca me esqueço disso, nunca me esqueço. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
Estamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. A minha referência, Márcio, na igreja eu tive teve vários outros líderes que foram um exemplo para mim, né, que me ajudou na caminhada, mas aí existe um dos que eu nunca me esqueço, e eu tive uma oportunidade ímpar. Sempre falo dele quando falo sobre casamento, lembra minha esposa, há uns 10 dias atrás, eu estava conversando com seu filho, a gente está trabalhando junto agora, uma oportunidade ímpar também, trabalhar com o filho dele, né? E aí a gente conversando, eu me lembrei do seu pai, né? E aí o filho dele se chama Marcos, né? O psicólogo Marcos, e eu tive a oportunidade de conversar com o saudoso pastor Manuel Amaro, né? Ali na sua casa, eu estava noivo, eu acredito que eu já estava noivo, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele aproximadamente 2 horas de conversa no terraço da sua casa. Quem teve o prazer, né, de conviver com o pastor Manuel Amaro, aquele jeito dele, muito sábio, um homem sério. Ser sério não é ser antipático, não é ser uma pessoa maldosa, que ele tinha um coração muito grande, sempre tratou o pessoal bem. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele no terraço da casa dele. E aí a gente conversou, ele me deu vários exemplos sobre casamento, sobre relacionamento. E eu não me esqueço daquela tarde, né? Que para mim ficou marcante, foi antes de eu me casar. E infelizmente ele não chegou aí ao meu casamento, pois Deus já tinha o recolhido. Mas para mim foi marcante. Muito bem. Então, a gente vai vendo referências no decorrer da nossa caminhada. Agora, irmão Hugo, lembra que eu falei que eu tenho uma surpresa? Lembro, sim, lembro. Tá preparado? Estou preparado. Então, roda aí, Gidel Gênese, a surpresa do nosso irmão Hugo. Saúdo a todos com a paz do Senhor, né? E quero agradecer o convite feito pelo nosso presbítero Márcio para falar, né, desta pessoa, nosso irmão Hugo Leonardo, onde eu tive o prazer de conhecê-lo, trabalhei junto com ele, acho que mais de 5 anos na direção do vocal, que hoje é o coral, continuo na direção, ele era o meu vice, né? Passamos um bom tempo trabalhando junto, né? E eu creio que foi de bênção, de experiências, tanto para a vida dele quanto para a minha. Não tive problema nenhum com o Hugo, tanto que hoje ele permanece conosco, nos ajudando com a sua voz, né? Como todos sabem que o nosso irmão Hugo, ele é cantor, né? Então eu sou grata a Deus pela tua vida, Hugo. Que Deus continue te abençoando, te ajudando, né? O tempo é muito curto para falar. Então, que Deus te abençoe e continue nessa caminhada, porque o Senhor tem propósitos maiores para a tua vida. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Vamos ao último bloco, nosso convidado, irmão Hugo. Muitas emoções nesses blocos. Muitas, muitas. Então, eu queria começar conversando com esse bloco. O que significa ser crente para você? Quando alguém te diz, você é crente, o que é que vem na sua mente? Márcio, o que vem em minha mente, essa pergunta, você é crente? Eu penso de que forma, né? Quando alguém que não lhe conhece pergunta se você é crente, eu percebo que algo diferente tem em mim para que aquela pessoa desperte a curiosidade. Porque ser crente não é só crer, né? A gente tem que batalhar para ser exemplo, para ser uma referência. E não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, ser crente, na minha opinião, é crer. Eu creio em Jesus Cristo, como muitos creem, mas o ser crente para mim não é só estar na igreja todos os dias, né? Estar com a Bíblia debaixo do braço, né? Estar nos cultos da igreja todos os dias. Porque na igreja é bem mais fácil eu me comportar. Mas a gente precisa ser crente fora dela. Eu preciso ser crente no trabalho, na minha rua, na faculdade, onde eu for, eu preciso ser crente. E o crente realmente ele faz a diferença. Tipo, Comportamento. O seu comportamento, a sua maneira de falar, o modo de agir, isso influencia muito. E muito de verdade, porque você tem que saber onde você está andando, com quem você está andando, onde você trabalha, onde você for. Quem é crente tem que ter algo diferente. o crente pode estar em todas as coisas que a sociedade está. Depende. Você agora fez uma pergunta. Depende. Depende da situação. De exemplo, Vou lhe dar um exemplo. O meu trabalho. O meu trabalho, existem pessoas que não servem a Cristo. E o meu papel é honrar a Cristo e que eles vejam em mim algo diferente. Porque é preciso a gente influenciar essa geração. É preciso. Então eu peço a Deus, sempre a Deus sabedoria, que Ele me ajude, para que eu possa continuar, se eu não sou ainda, que eu possa vencer exemplo. Porque a gente vive num mundo totalmente hostil, a gente não vai trabalhar dentro de uma redoma de grupos evangélicos, né? No meu trabalho, no seu, existem pessoas evangélicas, existem pessoas que não é, de outras denominações, de outras religiões, e a gente tem que respeitar. Mas eu preciso ser exemplo. isso me dá um gancho. Diga lá. Respeitar é aceitar? Não, não é. Mas eu preciso respeitar. Isso é uma via de mão dupla, né? Isso é uma vida de mão dupla. Porque aí quando eu falo aceitar, porque hoje tem um viés que diz o seguinte: o crente tem que aceitar tudo. Eu não concordo. Não Entendi. concordo. E quando não se aceita tudo, aí começa a vir pensamentos do tipo que ele é uma pessoa antiquada e outros pejorativos desse tipo e até mais pesados. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho muitos irmãos e a maioria deles não serve ao Senhor. Tenho primos meus também, que alguns são evangélicos, outros não. E aí a nossa família, os primos sempre foi muito unidos desde pequeno, né? Desde criança a gente sempre foi muito unido, a família unida.
Minha avó, quando era viva, a gente sempre se reunia, todo domingo, de 15 em 15 dias, estava a família reunida na casa da minha avó. Mas aí, o conhecimento que você tem, que você vai aprendendo ali, os bons costumes, né? A palavra de Deus vai lhe ensinando, não significa, foi isso que você falou. Eu respeito, né? Mas eu não posso aceitar tudo. O que aconteceu? Há um certo tempo atrás, alguns primos meus, eles pediram para vir para minha casa no período junino. Qual foi a minha resposta? Eu disse a ele, olha, você pode até vir para minha casa, mas na minha casa não entra bebida. Você pode vir para minha casa, passar o dia comigo. Você vai almoçar comigo, vai jantar comigo. Agora, bebida na minha casa não entra. Você vai vir para a festa, você pode vir na minha casa. Foi o exemplo que eu dei a eles. Falei para eles e eles entenderam e concordaram. Você pode vir para minha casa, tomar um banho aqui e ir para a festa. De lá, você vai embora para sua casa. Porque eu, como os conheço, e eu chegar de madrugada na minha casa embriagados, eu não abro a porta. E eles não vieram. Nem para minha casa, nem para a festa. São famílias, amo todos eles, mas eu não aceito. Eu respeito. Na minha concepção, isso chama-se dar limites. Com certeza. Com certeza. Mas limite hoje anda meio fora de moda, né? Infelizmente, uma geração, como eu falei há pouco em outros blocos, é uma geração que vive uma total libertinagem. Uma coisa que já se perdeu a noção do que é limite, até onde o ser humano pode ir. Perderam o respeito pela opinião do próximo. Então é preciso eu respeitar e não aceitar. Muito bem. Eu acredito que a gente... Olha, eu teria tantas coisas ainda a serem faladas. Verdade. Quer dizer, interpeladas, né? Mas o tempo corre. E quando corre, a gente deixa uma vírgula, porque a gente nem falou muito de outros temas, mas eu acredito que foi o suficiente de hoje. Vai ter outros momentos. Quem sabe, né? Na próxima, cantar mais, né? Pode ser, pode ser. Mas é muito bom. Hugo, na tua opinião, qual é o poder do louvor para impactar vidas? Márcio, a gente tem vários exemplos da própria palavra de Deus, de homens que venceram guerras através do louvor. E eu tenho certeza que você e os irmãos que estão assistindo o programa já tiveram experiências com louvor, pessoas que se converteram, alguém louvando, e a mensagem chegou até o coração. Eu vejo o louvor como uma arma muito poderosa, muito impactante. Né? Porque há uma diferença entre cantar e adorar. Cantor, tem muito cantor. Muito bem. Porque é o título que se dá, né, ao cantor, mas adorar é diferente. Por exemplo, digamos, você vai cantar. Claro que tem a questão que nem todo mundo é uma preparação. Com certeza. O que é um cantor ir e alguém olhar e dizer, ele adorou hoje através do seu louvor? Como é que eu identifico? Márcio, antes de você ou a igreja identificar quem vai louvar, ele precisa primeiramente estar em comunhão com Deus. E depois com a igreja. Louvar não é simplesmente subir ao púlpito, como eu já fiz várias vezes, como você sabe. Né? Louvar não é só subir o púlpito, solta o playback e cantar. Quando você sobe ao púlpito da igreja com o coração quebrantado, porque o louvor ele tem uma direção específica. Você se identifica com a mensagem do louvor. Então, Deus fala através do louvor. E você sabe disso. Então, muitas vezes quando eu fui visitado para cantar em festas, havia uma preocupação da minha parte sobre qual hino eu vou cantar. Qual mensagem vai ser, eu vou louvar e vai ficar para a igreja. Né? A gente não pode se apresentar como um artista, né? A gente não pode e não deve, né?
A gente precisa subir ao púlpito da igreja com a responsabilidade de realmente, de fato, adorar o Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e vai continuar fazendo. E é isso aí que eu penso, Márcio. É isso que eu Muito penso. bem. Olha, todo convidado, eu sempre faço um jogo rápido aqui. Eu vou começar, eu digo uma palavra e você responde uma palavra ou uma frase. Deus, Minha base, família, coluna e base. esposa, Minha esposa, minha coluna, minha amiga, minha namorada, minha esposa. o filho, Filho, corda do coração. saudade, Da minha avó. esperança, A esperança que eu tenho é de morar no céu. Morrer salvo em Cristo Jesus. expectativa, Expectativa de ser um servo melhor, um marido melhor, e um pai melhor, um irmão melhor, um amigo melhor e um vizinho melhor. pensamento sobre as próximas gerações, Os pensamentos das próximas gerações que haja um avivamento da parte espiritual sobre a nova geração, que haja uma melhora. Eu acredito que vai melhorar. Hugo, Falar de mim, Márcio, Hugo, um cara pacífico, um cara tranquilo. Eu tenho amadurecido com o tempo. Um cara pacífico, tranquilo. Viver em paz. bem, então a gente está chegando ao final, mas no finalzinho tem que sair pelo menos uma palhinha de louvor que a gente vai encerrar desse jeito. Mas antes disso, eu já quero te agradecer por estar aqui essa tarde. Fomos uma conversa prazerosa, uma conversa onde a gente deixou recados e objetivos para a próxima geração. Falamos de Deus, falamos de família. E assim, foi muito bom você ter vindo aqui, Hugo. E eu espero que mais à frente a gente veja impactos do dia de hoje. E eu te deixo as considerações aí para quem está nos assistindo. E que Deus te abençoe e abençoe a sua família, que a gente se conhece, não vou dizer muito longo, senão vão pensar que a gente já está que nem Matusalém. Márcio, desde já eu agradeço pelo convite, né? Para mim é honroso participar do seu programa, pela consideração. E dizer a Deus que eu sou grato pela sua vida, pela vida do nosso irmão Gidel aqui, o cameraman, né? Diretor, produtor. Diretor, produtor, executivo. Sonoplasta. Operador de áudio. O homem é bombril. Ele faz tudo. É isso aí, Márcio. Eu agradeço pelo convite e que Deus permita, né, outras oportunidades para a gente abordar outros assuntos. Muito bem. Então, você sabe, né? Jesus é a fonte de vida. Eu deixo nosso amigo Hugo para ele cantar um trechinho, encerrando mais esse podcast. Nada está perdido. Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Amém. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.